Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Clínica Orofacial Baroni. Seu sorriso é o nosso objetivo. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. A doença renal crônica atinge 2 milhões de brasileiros. Mesmo assim, muita gente ainda faz pouco caso desse problema e de suas causas. 80% dos pacientes que chegam a necessitar de diálise, tratamento que substitui a função dos rins, descobrem a insuficiência renal tardiamente. A doença progressiva e irreversível muitas vezes leva o paciente a necessitar de um transplante renal, que é uma alternativa de substituição da função renal, tendo como principal vantagem a melhor qualidade de vida, garantindo maior liberdade na rotina diária do paciente. Muito bem, para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica nefrologista, doutora Cassiana Mazon Fraga. Doutora Cassiana, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada. Doutora, a saúde dos rins muitas vezes é negligenciada. A grande maioria dos pacientes descobrem a insuficiência renal tardiamente. Por que isso acontece, doutora? Os sintomas são silenciosos? Sim, a grande maioria dos pacientes que desenvolvem doença renal crônica, eles desenvolvem essa doença ao longo de muitos anos, né? Para o paciente chegar em fases avançadas de doença renal, a gente muitas vezes leva 20 anos, 30 anos para que a doença renal se manifeste a ponto de necessitar de uma terapia de substituição renal como a diálise. Na grande maioria dos casos, os pacientes não sentem nada, justamente porque além de ter poucos sintomas e serem sintomas inespecíficos, né, sintomas mais de fraqueza, de cansaço, muitas vezes de insônia, de depressão, são sintomas que se manifestam com a doença renal crônica. E muitas vezes, como os sintomas vêm se desenvolvendo ao longo desses anos todos, de 10, 20, 30 anos, os pacientes vão se adaptando a esses sintomas, muitas vezes achando que não estão doentes. E quando a gente vai ver realmente através de exames laboratoriais, através do exame físico do paciente, da história clínica, a gente descobre a doença renal crônica. Doutora, e quais são os fatores de risco para a saúde dos rins? E quais são as principais doenças que acometem os rins? As principais doenças que existem, que causam lesão renal hoje e que são bastante prevalentes na população mundial como um todo, são o diabetes mellitus e a hipertensão, que são duas doenças que lentamente agridem o rim e muitas vezes são também negligenciadas pelos pacientes. Muitas vezes os pacientes subtratam essas doenças, né? Não aderem ao tratamento, não aderem à dieta que são necessárias nesse tipo de doença e o mau controle dessas doenças acaba levando ao desenvolvimento das nefropatias hipertensivas, diabéticas, culminando com a doença renal em estágio mais terminal, né? Doutora, até mesmo porque quando se fala em hipertensão arterial também é uma doença silenciosa, né, doutora? Sim, a hipertensão arterial, na grande maioria das vezes também o paciente não tem sintomas nenhum, o que leva muitas vezes ele a não buscar um tratamento. Doutora Cassiana, em alguns casos o quadro da doença pode evoluir para uma doença renal crônica. Quais os riscos dessa fase da doença? Então, quando a gente fala em nefrologia, né, existem duas principais doenças, né, com múltiplas causas, né? A doença renal crônica e a doença renal aguda, né? A gente diferencia uma da outra porque muitas vezes na doença renal aguda a gente consegue uma reversão da doença, né? Existem causas diferentes para a doença renal aguda que a doença renal crônica. A doença renal crônica, como a gente já falou, a hipertensão e o diabetes são as principais causas, né? E a doença renal crônica a gente não tem cura, a gente não tem como reverter uma lesão que já está instalada no rim do doente. Bem, doutora, quando o rim apresenta falha em algumas de suas funções, quais são as opções de tratamentos disponíveis? Então, a principal função do rim é filtrar o sangue, é remover toxinas que a gente gera no nosso organismo a partir de todo o metabolismo que a gente tem. O rim, evoluindo para a doença renal crônica, faz com que o paciente tenha acúmulo dessas toxinas no sangue.
Então a gente precisa remover essas toxinas para que o paciente melhore sua qualidade de vida e consiga inclusive sobreviver. As opções de tratamento que a gente tem, que a gente chama de terapia renal substitutiva, seriam as diálises, e daí a gente teria a hemodiálise e a diálise peritoneal como os modelos de diálise, e a gente teria também como outra terapia renal substitutiva o transplante renal. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica nefrologista, a doutora Cassiana Mazon Fraga. O assunto no programa de hoje é a doença renal crônica e o transplante renal. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Bem, Aguinaldo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre transplante capilar em outras áreas do corpo. O transplante capilar hoje ele tem se expandido cada vez mais no sentido de tratar outras áreas de desejo dos pacientes, como sobrancelhas, barba e até mesmo cílios, que é uma cirurgia um pouco mais delicada. Então ela consiste na retirada de cabelo da área doadora, que é a mesma, principalmente da região posterior do cabelo. Esse fio ele é preparado e ele pode ser implantado na barba, em bigode, de forma a corrigir alguma falha ou mesmo melhorar o contorno da barba conforme a necessidade, e na sobrancelha, né, para aqueles pacientes que têm perda do pelo da sobrancelha ou às vezes desejam aumentar a densidade capilar nessa região. Essa é a dica que eu tinha hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou Rosângela Martins Baroni, especialista em dentística restauradora, e hoje nós vamos conversar sobre clareamento dental. O clareamento dental é um dos procedimentos estéticos mais pedidos nos consultórios. É importante que se saiba que antes que se comece qualquer clareamento, o paciente deverá passar por uma avaliação criteriosa de sua saúde bucal e geral. Depois, pode optar-se pelo clareamento caseiro, que o paciente fará uso de moldeiras personalizadas e aplicará o gel em sua casa com a orientação do seu dentista. E o clareamento de consultório será executado exclusivamente pelo profissional. Essa foi a dica de hoje e até a próxima! Você sabia que o Centro de Diagnóstico do Hospital São José é um dos mais modernos do estado? Nele você conta com modernas instalações, equipamentos de última geração e atendimento humanizado feito por uma equipe técnica de excelência. O diagnóstico preciso é um dos fatores mais importantes para manter a saúde em dia. Realize seus exames com toda a segurança neste hospital referência. O mais completo centro de diagnóstico da região é do São José. É para você. Atendemos particular e convênios. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica nefrologista, doutora Cassiana Mazon Fraga. O assunto no programa de hoje é a doença renal crônica e o transplante renal. Doutora Cassiana, diálise peritoneal e hemodiálise, quais são as diferenças e indicações de cada uma delas? Então, as duas são tipos de diálise, né? A hemodiálise é um tratamento que o paciente geralmente no Brasil todos fazem em clínicas ou dentro de hospitais, em unidades de diálise, né, onde a gente utiliza uma máquina, né, filtros, e onde a gente tira o sangue do paciente e devolve esse sangue do paciente depois que esse sangue passa por um filtro. Nesse tipo de diálise, o paciente geralmente frequenta a sua clínica de diálise 3 a 4 vezes por semana e o tempo de duração de uma sessão de hemodiálise varia de 3 a 4 horas e meia, dependendo de vários parâmetros que o nefrologista utiliza para prescrever a dose de diálise do paciente.
Já a diálise peritoneal é uma outra modalidade de diálise onde o próprio paciente e a própria família fazem o tratamento. Na hemodiálise a gente tem um filtro artificial que o sangue do paciente passa. Na diálise peritoneal a gente usa como filtro a membrana peritoneal, que é uma membrana que reveste todos os órgãos do nosso abdômen. Então o paciente recebe mensalmente todo o material para fazer a diálise e ele faz a própria diálise em casa utilizando como filtro o próprio peritônio, o próprio abdômen. E é fácil de fazer esse procedimento em casa, doutora? Existe todo um treinamento que é feito pela equipe da nefrologia, né, pelos médicos, pelos enfermeiros. Não é fácil, também demanda do paciente uma dedicação muito grande, mas dá um pouco mais de liberdade do paciente de não ter o compromisso, de não ter o vínculo de 3 vezes por semana ter que estar indo para o setor de diálise dele. Existem indicações e contraindicações para uma e para outra diálise. Isso é uma decisão em conjunto do nefrologista com o próprio paciente. Agora, doutora, pacientes com doença renal em estágio avançado precisam de diálise contínua ou de um transplante de rim para sobreviver. Atualmente, somente no Hospital São José, 142 pacientes realizam hemodiálise. Quais são os desafios que esse paciente precisa superar, doutora? Então, esses pacientes, antes de chegar na hemodiálise, na verdade, eles já têm uma maratona por trás, na verdade, né, de consultas, de exames, de medicamentos, porque a doença renal crônica, na verdade, não é só dialisar que está tudo resolvido, né? A gente tem outras manifestações clínicas que acontecem, porque o rim, ele é um órgão responsável não só por filtrar o sangue, mas ele tem várias outras funções no metabolismo do nosso organismo. Então, a doença renal crônica, além do compromisso da diálise, além de ser um tratamento um tanto quanto cansativo para os pacientes, eles têm outras doenças associadas à doença renal crônica, que é um desafio, muitas vezes, tanto para os pacientes quanto para os nefrologistas, né? A quantidade de medicamentos que eles precisam, o compromisso de 3 vezes por semana, 4 horas ligados numa máquina. O apoio familiar, muitas vezes, é muito importante para esses pacientes. Os desafios, então, de manter a família unida, de manter a família ajudando, e bem como todo o cuidado multiprofissional que uma equipe de nefrologia precisa, né? O paciente nefrológico é um paciente que precisa do apoio do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, que é quem cuida diretamente dele na máquina de diálise, precisa do nutricionista, do psicólogo, do assistente social. A gente tem uma equipe multiprofissional realmente envolvida no cuidado do paciente com doença renal crônica. E diga-se de passagem, né, doutora, uma equipe muito grande, né? Sim, muito grande. Justamente por causa da complexidade da doença e da complexidade do tratamento também. Doutora, agora para finalizar esse bloco, comparando a hemodiálise, diálise peritoneal e transplante de rim, qual é a melhor opção, doutora? Depende de cada paciente, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente tem pacientes que estão muito bem em diálise, né? E pacientes que estão muito bem em transplante. A gente tem pacientes que têm indicações de fazer transplante, como tem pacientes que têm contraindicações. Então isso é uma decisão da equipe junto com o paciente. Qual é o melhor tratamento para aquele paciente? Claro, quando a gente compara, por exemplo, um paciente que tem que dialisar, que tem o compromisso de fazer o seu tratamento, no caso da diálise peritoneal, de ir até a clínica de hemodiálise, quando faz hemodiálise, quando comparado com a vida de um paciente transplantado, que tem as consultas regulares, mas é um paciente que não precisa fazer diálise, precisa apenas tomar medicamentos, mas muitas vezes medicamentos com efeitos colaterais bastante complexos, né? Então, não é um tratamento que cura a doença. O transplante renal não cura a doença renal crônica, né? O transplante renal é uma maneira que a gente tem de substituir a função do rim e de dar mais qualidade de vida para os pacientes. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica nefrologista, a doutora Cassiana Mazon Fraga. O assunto no programa de hoje é a doença renal crônica e o transplante renal. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, incontinência fecal. E eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Humberto, que vai nos trazer estes esclarecimentos. Doutor, muito obrigada pela participação no quadro. Queria que então explicasse um pouco para a gente sobre o que é a incontinência fecal.
Incontinência fecal é uma perda involuntária das fezes. Ela acontece quando a pessoa, ou por uma falta de sensibilidade na região do ânus, ou por uma falta de força de contração muscular, ela deixa escapar ou gases, ou fezes líquidas, ou mesmo fezes sólidas. E quem são as pessoas que podem ter este tipo de problema e quando que eles começam a aparecer? Existe idade para isso? Então, geralmente acontece na terceira idade e mais frequentemente em mulheres. Existe uma relação com a quantidade de partos, principalmente partos normais que a mulher teve, se foi usado algum tipo de instrumento para retirar o bebê, como fórceps, ou se foi feito alguma incisão, como uma perineoplastia, uma episiotomia para o nascimento da criança. Algumas cirurgias sobre o ânus também podem causar incontinência, como cirurgia para fístula, fissura, ou mesmo para hemorroida, pode originar incontinência. Então é um problema que acomete geralmente mulheres de mais idade e geralmente causa um constrangimento bem importante. Claro. São pessoas que muitas vezes sofrem caladas, elas têm vergonha de contar na família, e isso vai provocando uma retração social que é progressiva. Claro. A pessoa, quanto mais o tempo passa, mais piora e mais retraída fica. Então deixa de participar de grupos de pessoas por conta do constrangimento. Mas isso, existe um tratamento, existe cura para isso, doutor? O tratamento ele começa primeiramente com modificações de hábitos, no sentido de melhorar o tipo de dieta que a pessoa ingere, corrigir eventuais problemas como diarreia. Eventualmente a pessoa está incontinente porque tem, além de uma musculatura um pouco mais fraca, as fezes um pouco mais líquidas, então transformando um pouquinho, densificando um pouquinho essas fezes, a pessoa consegue melhorar da incontinência. E existe uma segunda linha de tratamento, na qual esses procedimentos eles não são suficientes para resolver a incontinência, que inclui medicações para deixar as fezes mais presas, tratamento fisioterápico, existe uma fisioterapia específica para reforço do assoalho pélvico, para deixar o assoalho pélvico mais forte e para melhorar a sensibilidade. E quando tudo isso falha, existe a possibilidade do implante de um neuromodulador. É um equipamento que, da mesma forma que um marca-passo estimula as contrações cardíacas para acontecerem, é um aparelho que é implantado por baixo da pele e a extremidade de um eletrodo que conduz uma energia elétrica que é sentida pelo paciente como se fosse uma leve vibração, faz com que a pessoa tenha uma capacidade melhor de perceber as fezes no reto e uma capacidade maior de segurar o conteúdo do reto até que ela consiga chegar no vaso sanitário. Então, na maioria das vezes, os pacientes conseguem melhorar a sua incontinência com as primeiras linhas de tratamento, mas considerando que existe ainda uma opção para os pacientes, aqueles que falham nessas primeiras fases. Mas isso devolve qualidade de vida para o paciente. O paciente volta a ter o seu contato social, volta a poder sair na rua. Importante procurar um especialista para esclarecer essas dúvidas. Geralmente o fator mais limitador é o constrangimento, a vergonha que o paciente tem de manifestar o problema. Tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Sim, muito obrigado. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima semana. Até lá! Olá, eu sou a doutora Denise, sou médica coloproctologista e já vi muita gente sofrendo. Os tabus, o receio e a inibição às vezes criam barreiras na busca de tratamentos que podem ser simples e proporcionar uma vida mais saudável e mais feliz. Lembre-se sempre, a sua saúde deve estar em primeiro lugar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você.
Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica nefrologista, a doutora Cassiana Mazon Fraga. O assunto no programa de hoje é a doença renal crônica e o transplante renal. Doutora Cassiana, o rim transplantado, ele dura para sempre? Depende de cada paciente, depende da doença de base do paciente, depende dos cuidados que o paciente tem, depende de uma avaliação criteriosa no pré-transplante, né, da equipe multiprofissional. Então, quanto maior o cuidado no pré-transplante e no pós-transplante e no transplante, né, com certeza a gente tem uma durabilidade melhor desse órgão. Doutora, qualquer pessoa pode ser doador de rim? Então, nós temos dois tipos de transplante renal. A gente tem o transplante renal com doador vivo, né, que é uma pessoa em vida que dura um dos seus rins para o paciente com doença renal crônica, e a gente tem o transplante renal doador cadáver, né, que são os pacientes com diagnóstico de morte cerebral, onde a família aceita a doação e a gente retira os dois rins e doa um rim para cada paciente. Existem vários critérios de avaliação, né, tanto do paciente com morte cerebral, o doador em morte cerebral, como do doador vivo, que são analisados pela equipe de transplante antes de realizar um transplante. Então, existem pacientes, sim, que têm contraindicação a ser doador de rim por causa de doenças associadas e até muitas vezes por causa de doenças renais associadas. Doutora, me diz uma coisa, como vive a pessoa que doou o rim? Vive normalmente. Na verdade, é um paciente que tem um rim só e por isso precisa de um acompanhamento nefrológico também. Esse rim que sobrou tem que ser muito bem cuidado, né? E até o momento não existe evidências na literatura de que o paciente que doa o rim tem uma maior chance de desenvolver doença renal também. Então é um paciente que tem uma vida normal, apesar de ter que ter um cuidado com o nefrologista justamente por ter um rim só. Agora, doutora, me diga uma coisa, todo paciente com doença renal em estágio avançado pode receber um rim através de transplante ou existe contraindicações? Existem contraindicações, né? Por isso que existe toda uma equipe, né? Não é só o nefrologista, existe toda uma equipe formada, multiprofissional, nefrologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, que vai avaliar se há indicações realmente ou não do paciente receber um transplante, tanto por problemas físicos, como por problemas psicológicos, como por problemas sociais. Muitas vezes a gente tem contraindicações para realizar um transplante, mas para definir isso precisa dessa avaliação conjunta. Doutora, como é o processo de transplante? Então, o transplante é um tratamento que não se faz do dia para a noite, né? O paciente candidato a um transplante de rim, então ele começa a sua avaliação, existe uma série de exames e uma série de profissionais que precisam avaliar esses pacientes, né, para a gente definir todos os critérios e para a gente ter um cuidado pré-transplante muito grande para que tudo dê certo, né? Então ele passa por avaliação de médico, de enfermeiro, de nutricionista, de psicólogo, não só do médico nefrologista, de outras especialidades médicas, porque a gente precisa afastar doenças graves que esse paciente pode ter e pode ter sem ter sintomas também, né, para definir o momento exato de transplantar ou a indicação ou não de transplante. Então existem sim pacientes que não conseguem transplantar. Doutor, agora então, para finalizar nossa entrevista, a partir de março acontece no Hospital São José a implantação do serviço de transplante renal. A doutora Cassiana Mazon Fraga, médica nefrologista do hospital, será a coordenadora do serviço. Explica para o nosso telespectador, doutora. Então, depois de muito tempo, a gente conseguiu criar uma equipe dentro do Hospital São José de nefrologistas, né, e conseguimos o credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Então, hoje o Hospital São José, perante o Ministério da Saúde, está apto para realizar o transplante renal. Nós pretendemos agora, em março, iniciar as avaliações pré-transplantes. Então, o que nós vamos começar, na verdade, não é realizando já transplante, nós vamos começar com o que a gente chama de ambulatório pré-transplante, onde os pacientes podem ser encaminhados para que a gente comece a avaliação para ver as indicações ou contraindicações e o momento certo do paciente poder fazer um transplante. Agora, doutora, me diga uma coisa, esse paciente que tem um problema renal crônico e está esperando pelo transplante, ele está em outro hospital, o São José vai oferecer esse serviço? Sim, na verdade é uma escolha do paciente. O paciente ele pode escolher onde ele quer fazer o seu tratamento,
né? Então, se os pacientes que estão em acompanhamento pré-transplante ou até mesmo pós-transplante, pacientes transplantados já em acompanhamento ambulatorial em outros serviços, desde que queiram seguir com a nossa equipe, eles podem ser transferidos para cá sem problema algum. Tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica nefrologista, a doutora Cassiana Mazon Fraga. Doutora Cassiana, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, agradeço a todos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Parabéns e sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br. Tem também o nosso canal no YouTube, vai lá e te inscreve. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Clínica Orofacial Baroni. Seu sorriso é o nosso objetivo. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.